Fala futuro aprovado, futura aprovada, é um prazer estar aqui contigo te ajudando nesse tópico de raciocínio lógico a enfrentar esse desafio, beleza? Hoje a gente vai trabalhar conjuntos dentro da disciplina de raciocínio lógico, então a gente vai passar um pouco de teoria, um tópico específico e também fazer algumas questões para a gente arrematar todo esse conhecimento e entender como que isso vem sendo cobrado nas provas da banca Sebrasp, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Heitor Simões, né? Eu sou professor de raciocínio lógico, vou te ajudar aqui, eu sou formado em engenharia química, sou servidor público federal, já fui policial militar do estado de Minas Gerais, então tenho algumas aprovações e estou aqui para te ajudar nessa caminhada, beleza? Deixei aqui o meu Instagram, se for do seu interesse, vai lá para a gente trocar uma ideia sobre concurso público, sobre raciocínio lógico, enfim. Beleza? Então, falando sobre conjuntos, eu tenho vários tópicos, beleza? Mas hoje, basicamente, a gente vai trabalhar dentro do princípio da inclusão e da exclusão, com 2 e 3 conjuntos, tá? Então, a gente não vai trabalhar, por exemplo, a relação de pertinência, aqueles sinais, as operações, tudo bem? Somente esse princípio aqui, princípio da inclusão e exclusão. Mas o que é isso de fato? Olha só, esse princípio ele retorna para a gente a quantidade de elementos resultante da união de 2 conjuntos, mesmo que eles contenham elementos iguais, beleza? Ou seja, que eles contenham ali interseções. Lembrando que interseção é justamente esse ponto de contato entre os 2 conjuntos, onde eu tenho ali elementos que fazem parte desses 2 conjuntos, beleza? Então é importante saber qual é o conceito de interseção. E a gente vai trabalhar a ideia com 2 conjuntos, beleza? Primeiro eu vou trazer o diagrama e depois eu vou explicar aqui a fórmula para você. Basicamente, a ideia é essa daqui. Eu tenho um conjunto que eu vou chamar de A e tenho um conjunto que eu vou chamar de B, beleza? Como eu disse, aqui é a interseção, ou seja, aqui dentro estão os elementos que fazem parte tanto de A quanto de B, os elementos que pertencem aos 2 conjuntos, tudo bem? Nessa área daqui estão os elementos que estão somente e unicamente no conjunto A. Nessa restante aqui estão os elementos que fazem parte unicamente do conjunto B, tudo bem? Quem está de fora desses 2 diagramas não fazem parte nem de A e nem de B, beleza? Então é importante saber isso aqui, tá? Tem forma de resolver, então, todos os exercícios você consegue resolver tanto pelo diagrama quanto por essa fórmula aqui, que é justamente o princípio da inclusão e exclusão. Ela fala o seguinte, olha, quando eu tenho aqui 2 conjuntos, a união, não é isso que a gente está falando? Retornar a quantidade de elementos resultante da união de 2 conjuntos? Então, a união de 2 conjuntos vai ser para mim o quê? O número de elementos, né? O número de elementos da união de 2 conjuntos. Vai ser para mim o quê? O número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção entre A e B, menos essa parte daqui. Por que que eu utilizo menos? Porque eu tenho que descontar aqueles elementos que estão sendo duplicados, beleza? Eu desconto então esses elementos para que eu não conte ele 2 vezes, tudo bem? Então aqui está a descrição de cada fator aqui da nossa fórmula, o número de elementos de A, número de elementos de B, número de elementos iguais, ou seja, elementos que fazem parte tanto de A quanto de B, é a interseção, beleza? Então, entenda esse diagrama, cada parte dele, o que é a interseção, onde estão os elementos que fazem parte somente de A, onde estão os elementos que fazem parte somente de B, beleza? Isso aqui com 2 conjuntos, mas, vez ou outra, pode aparecer na sua prova com 3 conjuntos. E como é que fica, então, esse princípio e como que fica o diagrama e a ideia disso daqui?
dessa forma aqui. A gente vai trabalhar ponto a ponto, beleza? De novo, eu estou trabalhando com 3 conjuntos. Olha só, bem aqui no meio de amarelo, eu tenho a região, está um pouco pequeno, mas eu vou ler para você. Região de elementos comuns aos conjuntos A, B e C. Então aqui eu tenho a interseção dos 3 conjuntos, os conjuntos A, B e C, beleza? Seguindo então, aqui eu tenho só identificar aqui para você o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Essa outra marcação aqui, esse outro ponto aqui para mim é o que? A região de elementos comuns apenas aos conjuntos A e B. É a interseção somente entre A e B. Aqui do lado eu vou ter, portanto, os elementos que fazem parte apenas de B e C. É a região comum entre eles, entre aqueles elementos que fazem parte apenas de B e C. Beleza? Aqui do outro lado, eu vou ter a interseção entre os elementos de A e de C. Sobra então para mim essas outras 3 partes, que são, primeiro, os elementos exclusivos do conjunto A. Aqui eu tenho os elementos que são exclusivos do conjunto B. Por fim, eu tenho os elementos que são exclusivos do conjunto C. Beleza? Obviamente, eu estou tratando dentro de um conjunto universo, a análise dentro de um conjunto universo, e quem não faz parte de A, B ou C está fora está fora do diagrama, tudo bem? Então, muita atenção nisso aqui. Para desenhar, como que eu desenho isso? Olha, você vai desenhar um conjunto, o outro conjunto aqui pegando, e você desenha um outro conjunto partindo aqui do meio, olha. Aí você vai conseguir desenhar tudo isso aqui e identificar essas partes, beleza? Qual que é a fórmula que eu utilizo para fazer isso aqui? Olha só, o número de elementos, então, da união entre A, B e C vai ser para mim o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos a interseção entre A e B, menos a interseção entre A e C, menos a interseção entre B e C. Quem carrega o sinal de menos nessa fórmula é, pra gente, aquela interseção só entre 2 conjuntos, tá? A e B, A e C, B e C. Mais, aqui no final eu tenho mais a interseção entre os 3 conjuntos, A, B e C. Tudo bem? Óbvio que aqui a gente está levando em consideração isso, mas se eu estou tratando dentro de um conjunto universo, eventualmente alguns exercícios eles aparecem aqui com algum valor. Como eu disse, são aqueles que estão dentro do meu conjunto universo, mas fora da realidade de A, B e C, fora desses 3 conjuntos. E aqui, eventualmente, eu vou ter que levar em consideração esse valor. A gente vai fazer um exercício, você vai entender o que eu estou falando com mais detalhe, beleza? Mas, de novo, o que você precisa de levar aqui desse ponto que a gente discutiu até agora? Os diagramas, precisa saber desenhar e interpretar cada parte do diagrama, tanto com 2 quanto com 3 conjuntos, e também, obviamente, você precisa de saber a fórmula para aplicá-la. Beleza? A gente vai fazer agora aqui alguns exercícios. Então, como que você resolve os exercícios? Olha, eu particularmente tenho preferência pelos diagramas. Prefiro resolver por diagrama, tudo bem? Tanto que a maioria dos exercícios aqui a gente vai resolver por eles. Mas, como eu disse, os exercícios também acabam saindo pela fórmula, da mesma maneira, beleza? Olha só então, primeira questão, Banca Sebrasio 2018, fala o seguinte: em uma consulta a 600 estudantes de uma escola acerca da preferência deles entre teatro ou cinema, apenas 50 deles não gostam nem de cinema nem de teatro. Entre os demais, 370 gostam de teatro e 420 gostam de cinema.
Nesse caso, a quantidade desses estudantes que gostam de teatro e cinema é igual a. Basicamente, você tem que interpretar e trazer para o diagrama. Então vamos lá, olha só. Já começa entendendo que você tem dois conjuntos. Quais? Teatro e cinema, beleza? Então vou desenhá-los aqui. Eu sei que vai ter uma interseção porque ele mesmo está querendo essa informação que é a interseção, beleza? Eu vou ter também algumas pessoas ali que não estão dentro de teatro ou cinema, que elas não gostam nem de um nem de outro, então elas vão estar aqui fora. Então a ideia é que eu estou tratando esse conjunto universo. Aqui eu tenho o teatro, aqui eu tenho o cinema. Se eu estou falando de um conjunto de 600 estudantes, isso aqui é o meu conjunto universo, beleza? Eu tenho 50 deles que não gostam nem de cinema nem de teatro. Estão dentro da pesquisa, dentro desse conjunto universo, mas estão fora dos diagramas, beleza? Entre os demais eu tenho 370 que gostam de teatro e 420 que gostam de cinema. E a pergunta é, quantos gostam de teatro e cinema? No caso, a interseção. Tá, só que esse 370, da forma como ele foi dado pelo exercício, ele está te falando, olha, dentro desses 370 também estão essas pessoas aqui. É diferente do exercício virar e dizer o seguinte, olha, eu tenho 370 alunos que gostam apenas, somente, exclusivamente de teatro. Quando ele fala dessa forma aqui, 370 gostam de teatro, o que eu estou levando em consideração é que tem essa parte mais essa parte, beleza? Tá, então como, se eu tenho esses dois valores, 370 e x, como que eu descubro quantos são somente daqui? Ora, basta que eu faça isso daqui. Eu estou descontando o valor de x. Do cinema, da mesma forma, eu faço o desconto. Agora, basta que eu some tudo e encontre o meu conjunto universo, no caso, 600. Então, olha como que fica. 600 é igual a 370 menos x. 370 menos x. Mais essa parte aqui, que é a interseção, mais x. Mais 420 menos x. Mais esses 50 aqui, que não gostam nem de um, nem de outro. Agora é só achar o valor de x, beleza? Então, x com menos x eu corto, tá bom? 370 mais 50, 420, mais esse 420, 840. Tá positivo desse lado da igualdade, passa para o lado de cá, negativo. Então, eu vou ter menos 840 mais 600 igual a menos x que sobrou daqui. No final, quando eu jogo o sinal para lá e para cá, eu vou ter que x é 240. Então, eu sei que 240 alunos gostam tanto de teatro quanto de cinema, gabarito letra D. Voltando à análise, se a pergunta fosse a seguinte, quantos alunos gostam somente de teatro? Você teria que me responder que é esse valor daqui, menos, ou seja, 130. Apenas 130 estudantes gostam única e exclusivamente de teatro, beleza? Para cinema ali, seria o mesmo raciocínio, só tirar de 420 esse 240, beleza? Gabarito da primeira questão, então, letra D. Com o tempo, você vai pegando, obviamente, e vai desenvolvendo a habilidade para interpretar isso, mas é importante colocar cada valor no local correto do diagrama, beleza? E sairia, obviamente, pela fórmula também. Segunda questão, de 2016, fala o seguinte, julgue o seguinte item, relativos a raciocínio lógico, a princípio de contagem e probabilidade de operação com conjuntos.
Situação hipotética: a Anvisa realizará inspeções em estabelecimentos comerciais que são classificados como bar ou restaurante, e naqueles que são considerados ao mesmo tempo bar e restaurante, interseção. Sabe-se que ao todo são 96 estabelecimentos a serem visitados, dos quais 49 são classificados como bar e 60 são classificados como restaurante. Assertiva: nessa situação, há mais de 15 estabelecimentos que são classificados como bar e como restaurante ao mesmo tempo. Então, basicamente é a mesma ideia. Desenho os dois diagramas dentro de um conjunto universo. Aqui eu tenho o bar e aqui eu tenho o restaurante. Agora eu vou preencher. Eu estou falando de 96 estabelecimentos, então esse é o meu conjunto universo, beleza? Tranquilo? O que mais que eu tenho aqui de informação? Serão classificados como bar ou restaurante, são ao mesmo tempo bar e restaurante. Então eu quero o valor de X, porque é isso que ele está me perguntando. Há mais de 15 estabelecimentos que são classificados como bar e como restaurante, é justamente quanto que é a minha interseção. Ela é maior que 15 ou não? Ok, então eu tenho 49 são classificados como bar. 49 como bar e 60 como restaurante. Beleza? Tudo bem? Seguindo, eu tenho algum aqui que não foi classificado como absolutamente nada, nem bar, nem restaurante? Não tive. Portanto, aqui, olha só, 0. Beleza? Lembrando que eu tenho que fazer o desconto. E depois basta somar. 96 vai ser igual a quem? Esse universo vai ser igual a quem? 49 menos x, mais x, certo? Mais 60 menos x, mais esse zero aqui que eu não vou nem colocar, beleza? Menos x com mais x eu corto. 49 com 60, 109, passa para cá, negativo. Então, menos 109 mais 96, igual a menos x. X vai ser para mim quanto? 13. X é igual a 13. A pergunta fala, a assertiva fala, nessa situação há mais de 15 estabelecimentos que são classificados como bar e como restaurante ao mesmo tempo. Errado. Eu tenho 13 estabelecimentos, portanto, gabarito da nossa segunda questão errado. Beleza? De novo, basta colocar dentro do diagrama, que aí a informação vai fluindo. Lembrar, obviamente, de fazer os descontos e a interpretação correta, beleza? Vamos seguindo. Terceira questão, que fala o seguinte: uma pesquisa sobre o objeto de atividade de 600 empresas apresentou o seguinte resultado: 5/6 dessas empresas atuam no mercado de transporte fluvial de cargas. 1/3 dessas empresas atuam no mercado de transporte fluvial de passageiros. 50 dessas empresas não atuam com transporte fluvial, nem de cargas, nem de passageiros. É aquele camarada que fica aqui e que não faz nada, beleza? Com base nessa situação hipotética e sabendo-se que as 600 empresas pesquisadas se enquadram em pelo menos uma das 3 opções acima, julgue o item a seguir. O número de empresas que atuam somente no mercado de transporte fluvial de passageiros é superior ao número de empresas que não atuam com transporte fluvial, nem de cargas, nem de passageiros, beleza? Primeira coisa, eu preciso saber quanto que é 5/6. 5/6 de 600 é, para mim, 500. 1/3 de 600, 200, beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos lá, fazendo o diagrama aqui do lado. Tá bom? Eu tenho 600 empresas, 600 empresas ao todo. Ele diz que eu tenho 50 empresas que não atuam nem em cargas, nem em passageiros. Então, tá aqui. Esse camarada aqui, eu vou falar que ele é de carga e esse aqui de passageiro, esse conjunto.
O de carga é o de 5/6, então é o de 500. O de passageiros é o de 1/3, então 200. Eu quero justamente saber o que? A interseção, beleza? É o que está faltando, então é isso que eu vou procurar saber para depois encontrar a assertiva. Lembrar de fazer os descontos como sempre. Então vamos lá, vou escrever aqui no meio, olha, 600 é igual a 500 menos x, mais o x da interseção, mais 200 menos x, mais os 50, beleza? Parte por parte você vai somando. X com x eu corto, x com x eu corto. Aqui eu tenho 500, mais 200, 700, mais 50, 750. Vai para o lado de lá, negativo. Então, eu tenho menos 750, mais 600, igual a menos x. Quando eu resolvo todos os sinais aqui, eu vou encontrar que x é 150. Beleza, essa é a interseção. Ok, só que presta atenção na assertiva. Ela pergunta o seguinte: o número de empresas que atuam somente, lembra que eu falei para ficar atento a essas palavras? Somente, unicamente, exclusivamente? Apareceu. Atuam somente no mercado de transporte fluvial de passageiros. Então ele quer essa parte aqui, ó, 200 menos x. É superior ao número de empresas que não atuam com transporte fluvial, nem de cargas, nem de passageiro. Quando eu coloco aqui, eu encontrei x igual a 150, então eu tenho 200 menos 150. Então eu sei que aquelas que atuam somente no transporte de passageiro é igual a 50. 50 é igual a 50. É superior? Não é superior. É igual, portanto, o gabarito da terceira questão é errado. Beleza? Então você tem que ter muita atenção ao que o exercício também está te pedindo. Beleza? Não é só encontrar informação e achar lá que é 150, opa, achei. É superior a 50, tá certo. Você vai errar se não entender o que o exercício está te pedindo. Novamente, muita atenção a esse tipo de palavra. Somente, unicamente, exclusivamente, apenas. São expressões que restringem e colocam os elementos em um ponto de exclusividade daquele conjunto, beleza? Quarta questão, fala o seguinte: a partir de uma amostra de 1.200 candidatos a cargos em determinado concurso, verificou-se que 600 deles se inscreveram para o cargo A, 400 se inscreveram para o cargo B e 400 para cargos distintos de A e de B. Alguns se inscreveram para o cargo A, também se inscreveram para o cargo B. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos. Menos de 180 candidatos se inscreveram no concurso para os cargos A e B. Então ele está querendo saber, de novo, justamente essa interseção. Aqui eu tenho o cargo A, aqui eu tenho o cargo B, beleza? Estou trabalhando dentro de um conjunto universo com quantos candidatos? 1.200. Eu sei que 400 não estão nem em A nem em B, se inscreveram para cargos distintos, então estão dentro do conjunto universo, mas fora dessa realidade. Eu sei que para A foram 600, mas eu tenho que descontar o X. Para B foram outros 400, mas eu também tenho que descontar o X. E aí basta que eu resolva, tá bom? Vamos escrever aqui em cima. Eu sei então que 1.200, que é o meu conjunto universo, é igual a 600 menos X, mais o X da interseção, mais 400 menos X, mais o cara que não está nem em A nem em B. Quando ele aparece, precisa de lembrar dele, senão não dá certo. A conta não acerta, beleza? Não fecha a conta, beleza? Menos com mais eu corto. 600 mais 400, 1.000, mais esse 400 aqui, 1.400. Tá positivo de um lado, vai negativo para o outro. Menos 1.400
mais 1.200 igual a menos x que sobrou, beleza? Quando eu resolvo tudo, x vai ser para mim 200. Pergunta fala, a assertiva diz que menos de 180 candidatos se inscreveram no concursos para o cargo A e B. É errado, na verdade foram 200, porque é justamente o valor de x que eu estou procurando, beleza? Tem que tomar muito cuidado com essa interseção e, de novo, entender o que o exercício está pedindo de você, beleza? Vamos fechar então com mais uma questão, a nossa quinta e última questão também sobre conjuntos, obviamente, tá bom? Essa aqui um pouquinho mais conceitual. Uma pesquisa realizada com um grupo de 35 técnicos do MPU, você já pode escrever no diagrama para você não ir perdendo as informações, beleza? A respeito da atividade 1, planejamento estratégico institucional, e da atividade 2, realizar estudos, pesquisas e levantamento de dados. Revelou que 29 gostam da atividade 1 e 28 gostam da atividade 2. Com base nessas informações, julgue o item que se segue. A quantidade máxima de técnicos desse grupo que não gosta de nenhuma das duas atividades é inferior a 7. Então, o que ele queria saber é mais ou menos isso aqui. Qual que é a quantidade máxima de servidores que não gostam nem de um nem de dois? Qual que é o melhor dos cenários para essa situação? O melhor dos cenários era que, na verdade, eu não tivesse aqui nenhum servidor que gostasse exclusivamente de 2. Todos os servidores estariam aonde? Aqui dentro. Todos os servidores estariam aqui dentro. Beleza? E exclusivamente de um, então eu só tenho um servidor. Beleza? Por quê? Olha só, quando eu coloco esse conjunto 2 aqui dentro do conjunto 1, o conjunto menor dentro do maior, você concorda que a interseção ela se torna o próprio conjunto? Então, quando eu tenho essa conta, eu vou ter basicamente isso aqui, olha só. 35 é igual a 1 mais 28 mais esse y aqui. 29, 35 menos 29 igual a y. Y para mim vai ser 6. É inferior a 7? Sim, gabarito certo. Beleza? Esse aqui é o melhor dos cenários. É aquele que mais potencializa esse valor aqui, que aumenta esse valor daqueles que não gostam. Quando a interseção de um dos conjuntos, a interseção entre os conjuntos é a maior possível, ou seja, eu tenho menos pessoas, ou na verdade nenhuma pessoa dentro desse elemento específico. Isso favorece para mim e maximiza esse valor daqui das pessoas que não gostam nem de uma nem de outra. Portanto, o y é igual a 6, inferior a 7, gabarito da quinta questão, certo, beleza? Essa questão aqui é um pouquinho mais teórica, apesar de envolver números, ela é um pouquinho mais conceitual, beleza? Mas vai treinando, vai praticando aí para você entender, para você pegar as informações que são pertinentes. Beleza, moçada? Então treina bastante, treina pela fórmula, treina lá pelo diagrama para você desenrolar as questões, beleza? Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima.